Bom dia, shalom, shalom para você. Quero te convidar a nos acompanhar aqui todos os dias. Se inscreve no canal, aciona o sininho e dessa forma você vai estar andando conosco todos os dias. Hoje o nosso tema tão importante: restauração familiar. Quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de algo que um dia já foi bonito, um dia foi novo, mas hoje está precisando ser restaurado. Quando eu era adolescente, o meu colégio nos levou para cidades históricas de Minas Gerais e ali todas aquelas obras de Aleijadinho e tantas outras coisas, nós estávamos aprendendo sobre o barroco e ali eu vi que muitas tinham passado por restauração, outras estavam passando por restauração, porque um dia elas foram novas, mas o vento, a água, o tempo teve um desgaste. Assim acontece também com um casamento, com a família. Ela que um dia estava bonita e em pé, pode ser que as dificuldades financeiras, a convivência com as diferenças, tantos fatores, as tragédias podem ter desgastado, abalado, enfraquecido, chegando até a arruinar. A palavra em Atos capítulo 15, no versículo 16, diz o seguinte: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Você só pode levantar aquilo que caiu, mas um dia esteve em pé. Deus é poderoso para levantar a tua família, para levantar o teu casamento, restaurar o que um dia era bonito, mas agora está, como você leu aqui comigo, em ruínas. Aqui não está falando, Atos capítulo 15, não está falando do tabernáculo, do primeiro, do segundo templo. Não, ele está falando de você. Você é o templo de Deus. E o teu coração pode estar arruinado, a tua família pode estar arruinada por todos esses golpes. Porque existe um propósito das trevas: atacar as famílias. Porque destruindo famílias, você destrói ministérios, você destrói igreja, você destrói vidas, você destrói o emocional das pessoas. Então é muito fácil, ele sabe, ele é estrategista e ele vai atacar famílias. Mas você, sabendo disso, você é chamado de restaurador de Deus. Isso está escrito em Isaías 58. Você é um reparador de brechas, você é um restaurador. E como é que você pode restaurar? Através da oração e de pequenas atitudes, como nós vamos ver agora. Mas você vai blindar a sua família com o sangue de Jesus e você vai apresentar a sua família diante de Deus, dizendo: Deus, olha, hoje eu tenho ruínas, mas eu creio que o Senhor pode levantar da ruína e fazer uma grande restauração na minha família. E então eu disse que eu preciso contar sobre uma pessoa para nós vermos como que isso pode acontecer. Quando nós olhamos para a vida de José, foi um garoto, porque um dia ele foi garoto, em que a família dele foi muito atacada pela tragédia. A mãe dele morreu quando ele era muito novo. O seu irmãozinho, então, Benjamim, foi na hora do nascimento que ela morreu de Benjamim, no parto. Então já teve a primeira tragédia de José. A segunda tragédia familiar de José é que, pelo desamparo dessa orfandade materna, ele se sentia um garoto muito desprotegido. Emocionalmente, ele era inseguro. E assim, a despeito do amor do seu pai, o seu pai queria recompensá-lo da falta da mãe e dava muito amor a ele. Mas os seus irmãos ficaram com ciúmes e esse ciúme gerou o que você sabe. Os irmãos o colocaram numa cisterna, o venderam e ele foi parar no Egito, sem família, desamparado, injustiçado. E ali houve um rompimento familiar.
houve outra tragédia familiar. A primeira foi a sua mãe que morreu. A segunda, a separação drástica do seu pai, dos seus irmãos. Irmão fazendo mal contra o próprio irmão. Que situação! Parece que nunca mais essa família seria restaurada. Mas para Deus não há impossível. Não importa qual o nível da ruína, Deus pode restaurar. E foi o que Deus fez. Porque José, ele continuou orando e crendo. E quando já adulto, ele reencontrou a sua família. Quando ele reencontrou os seus irmãos, abra comigo em Gênesis 45, quando ele reencontrou com os seus irmãos, ele, ao invés de vingança, ele quis restauração. Ele chorou, ele abraçou e ele disse uma palavra, houve perdão. O perdão restaura. Você está vendo os passos para uma restauração? A restauração é orar, a restauração é perdoar. E aqui, depois que ele perdoou os irmãos, ele chorou, ele abraçou. Ele disse no versículo 4, e José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. E então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. José, ele falou isso. Ele falou, chega perto. Isso é o passo para a restauração, a reaproximação. Depois, ele, como eu disse, além de abraçar, ele perdoou. Ele disse, olha, não foi vocês, Deus permitiu, porque agora ele transformou o mal em bênção. Eu quero dizer que não importa o que tenha acontecido, Deus pode transformar o mal em bênção. Os irmãos foram perdoados, houve restauração familiar. José ainda abençoou os irmãos e deu o melhor da terra do Egito para eles. O seu pai recebeu a boa notícia de que José estava vivo e houve uma restauração completa. Será que foi só na vida de José que teve restauração? Não, na vida familiar de Davi também. Davi também teve problema com seus irmãos, os irmãos que queriam prejudicá-lo. Mas nós vemos que lá na caverna de Adulão, tanto o pai quanto os irmãos de Davi vão encontrar com ele. Isso foi uma atitude de humildade da parte do pai e dos irmãos. E houve restauração familiar. E essa restauração familiar foi assim de repente? Não, Davi tinha uma vida de oração e eu garanto que ele colocava diante de Deus, Deus, não adianta eu ter sucesso como um futuro rei, eu preciso de restauração familiar. E Deus ouviu a oração de Davi e houve restauração com ele, o seu pai, os seus irmãos. A Bíblia, nós vemos no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos histórias e mais histórias de restauração familiar, de restauração de casamento. Deus é poderoso. Ainda que esteja, eu repito, ainda que esteja em ruínas, o Senhor levanta, restaura, como você leu comigo em Atos capítulo 15. Esse é o maior milagre que nós podemos ter. Mas para que isso aconteça, você precisa começar a crer neste momento. Coloque aqui nos comentários, sabe, o teu sobrenome ou o nome da tua família e diz agora, tudo aquilo que está destruído será restaurado por Deus. Eu começo a minha trajetória de fé pela restauração familiar neste momento. A palavra ainda diz a restauração de relacionamento entre pais e filhos, é o que está escrito em Malaquias, que o Espírito do Senhor viria de forma que seria restaurado o relacionamento, que seria convertido o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é restauração familiar. São promessas de Deus e você precisa tomar posse de cada uma dessas promessas. Fazer o teu quarto de guerra aqui no nosso devocional é o nosso quarto de guerra. É o local onde você coloca aí, se você não tem um caderno de oração, coloca um sticker, sabe, onde você vai ler que você está orando por determinadas situações e assim você vai ver que Deus responde às orações. Cada vez que você coloca um alvo diante de Deus, você vai ter essa experiência de que Deus responde às orações. Deus é poderoso para restaurar
relacionamentos de pais e filhos, entre irmãos, restaurar o casamento e restaurar a família como um todo. E eu quero declarar que todo ambiente de guerra nas famílias seja substituído agora por alegria, por paz, por serenidade, por mansidão, que o príncipe da paz possa entrar agora na sua casa. Então, neste momento, envie essa oração para alguém que está enfrentando um problema familiar e vamos orar com fé. Neste momento você vai colocar toda a tua fé e olha com os olhos da fé aquilo que estava destruído totalmente restaurado em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Deus maravilhoso, como nós lemos na tua palavra, o Senhor é o que levanta aquilo que está destruído, o Senhor é que repara todas as brechas, o Senhor é aquele que da ruína o Senhor faz lindas edificações. Assim como o Senhor restaurou a família de José, assim como o Senhor restaurou a família de Davi, restaura essas famílias que estão orando agora, relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre familiares, em nome de Jesus. Tu és o Deus da restauração. Esse é o maior milagre, restauração familiar, fortalecimento das famílias, Senhor, blindagem das famílias com o sangue de Jesus, assim como Noé, Senhor, ele entrou dentro da arca e o Senhor fechou a porta, fecha a porta de cada casa para todos os ataques das trevas. Vem com teu poder e glória, seja blindada cada casa, cada família com o teu sangue precioso. Nós cremos em milagres. Hoje é dia de orar por milagres dentro das famílias. Eu chamo à existência esses milagres em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e não saia sem antes curtir, para que esse canal possa chegar a muitas pessoas e dessa forma você se torne um semeador da palavra de Deus. Graça e glória para você.